Pai, em nome de Jesus, está aqui, Senhor, a tua serva. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque sabemos, Pai, que o Senhor já colocou ao coração dela aquilo, Deus, que o Senhor quer, Senhor, falar à tua igreja. Eu te peço, Senhor, derrama, Deus, sobre ela, Pai, espírito de ousadia, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, Pai, que ela consiga transmitir aquilo que o Senhor já colocou ao coração dela. Usa ela, Deus, com poder, Pai, que toda honra, que toda glória, Senhor, seja dada exclusivamente a Ti. Usa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos, podem vos assentar em nome de Jesus. Eu louvo a Deus nesta noite pela oportunidade a qual o Senhor Jesus ele me concede de estar falando do amor dele, falando das suas misericórdias. É um privilégio muito grande, pois falar de alguém como Jesus é privilégio. Eu louvo a Deus nesta noite pela vida das minhas amigas. Eu tenho amigas, o Senhor me deu presentes. E eu louvo a Deus pela vida delas, que é a nossa pastora Ivone, a nossa pastora Lu. E a Sil, não via ela aqui hoje. São pessoas que Deus colocou na minha vida, no momento da adversidade. E se você tem alguém assim, honre e agradeça a Deus todos os dias, pois são amigos que Deus apresenta. Eu tenho orado ao Senhor e tenho falado, Jesus, me apresenta os teus amigos. Eu quero andar com os teus amigos. Eu quero conhecer os teus amigos. Porque quando Deus apresenta pessoas para nós, geralmente, não é necessário você estar na casa dele, não é necessário você conversar com ele todos os dias, mas todas as vezes que você se encontra ou então conversa, sempre tem algo de Jesus para falar para você. Isso é coisa boa, é coisa do céu. Então, eu louvo a Deus nesta noite pela vida das minhas amigas. Agradeço ao pastor pela confiança. Nesta noite, trago a paz do meu pastor. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Fanganiello, aqui em Guaianazes. Estamos ali louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Quero também agradecer ao pastor, porque já deu uma ênfase na palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. E eu ali sentada, e eu falava, Senhor, fala comigo através da tua palavra. Revela, Senhor, o que tu tem para a tua igreja, porque é uma responsabilidade muito grande subir em cima de um púlpito e ministrar para o corpo do Senhor. Todas as vezes que eu subo para falar do amor de Cristo, minhas pernas tremem, meu coração dispara. E eu falo, Senhor, que a tua vontade seja feita. E eu estou aqui para falar um pouco do amor de Jesus. Irmãos, abra a sua Bíblia em Juízes 6. Que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava a malhar trigo no largar, para o salvar dos medianitas. O pastor falava aqui de um menino que tinha alguns pães, não é isso? Aparentemente, aquele menino tinha o pão só para ele. Ele levou o pão e achou que era só para ele. E aí Jesus chega na história e daqueles 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma multidão. Então, não é com o que você tem, é o Deus que você serve. Às vezes a gente olha para nós e diz assim, Senhor, eu sou tão pequeno, que mediante
a tua grandeza, eu não valho nada. E aí Jesus te traz esta noite para dizer, quando Ele escolhe, Ele não erra. Ele poderia ter colocado outra pessoa no seu lugar, sentado aí, mas Ele viu graça em você. O povo de Israel estava passando por uma situação muito difícil. Os medianitas começaram a perseguir o povo de Israel. Tudo que o povo de Israel tinha, os medianitas vinham e tomavam. E aí levaram as suas finanças, levaram seus alimentos, levaram suas casas e acabaram com tudo. E existia um homem por nome Gideão. Gideão sai e vai malhar trigo para fazer pão no lagar. Lagar, lugar de amassar uva para fazer o vinho. Aparentemente parece até ser um lugar impróprio, pois aquele lugar onde se era servido para amassar as uvas, era um ambiente úmido, era um ambiente pequeno, um ambiente fechado, que não tinha vento. E quando se fala de malhar trigo, o lugar precisa estar seco, precisa de vento e precisa de espaço. E Gideão, fugindo dos medianitas, ele vai parar no lugar impróprio. Às vezes, algumas situações da nossa vida, em que Deus nos permite passar, nós achamos que é para nos ferir. Ei, olhe com a visão do céu. Deus leva-nos nos lugares para nos ensinar. Para nos ensinar. Aleluia. Deus leva nós nos lugares improváveis para nos forjar. E Gideão ali naquele lugar, ele malhando trigo, se alguém visse ele ali, poderia dizer, Gideão, tu ficou doido. Gideão, não, aí não é lugar de malhar trigo. Gideão, mesmo que os medianitas levem o que você está malhando, mas aí não é um lugar, vai lá malhar no lugar necessário, no lugar que é para malhar. Mas Gideão, ele estava malhando trigo para fazer pão, era para sua família. Eu não sei quantas noites você tem dormido em desespero, mas o anjo viu. Eu não sei o que você tem questionado ao Senhor sobre a tua casa e a tua família, mas existe um céu direcionado para a tua casa, existe um céu direcionado para o teu quarto, e Ele viu. Xerebacandorebaço. Existem orações que são feitas em oculto e a gente fala, será que o céu ouviu? E Deus me trouxe aqui nesta noite direcionado para a tua vida. Ele não só viu, como Ele também ouviu. E aí a gente se pergunta, mas por que Deus não respondeu ainda? Entenda. Gideão precisava tomar um posicionamento para que a situação mudasse. Enquanto você estivesse olhando e dizendo, Senhor, eu não posso, tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades, mas você não sai do lugar. O comodismo às vezes nos leva à falência. Eu não sei como você tem se posicionado na presença do Senhor.
mesmo nesse lugar seu improvável, aonde você tem malhado trigo, escondido, às vezes as lágrimas escorrem no rosto e ninguém sabe por que a lágrima. Às vezes as nossas orações são direcionadas para as pessoas e Deus faz na casa do outro, por que Deus não faz na minha casa? Jesus ouviu. Se posiciona. E aí Deus se direciona a Gideão e diz assim, ó: vai nessa tua força. Senhor, mas eu não tenho. Se a palavra já foi designada para a tua vida, é que você tem. Vai nessa tua força. Porventura, não te enviei eu? Às vezes existe promessa sobre a nossa vida e a gente espera que Deus realize de uma forma estrondosa, mas a gente não quer sair do lugar. Deus está forjando você para algo grande, mas precisa que você entenda isso e comece a se preparar para esse algo grande. Aí a gente fica esperando alguém ver as guerras que enfrentamos, as lutas. Davi, quando ele matou o leão e o urso, tinha alguém vendo? Tinha não. Davi estava sendo preparado, para matar um gigante. Davi estava sendo preparado para algo grande. Assim como Gideão, ele estava lá malhando trigo, num lugar impróprio, ninguém estava vendo. Deus não unge cabeça errada. Deus não chama por um acaso. A tua história, antes de ser escrita, antes de você ser gerado, Ele já sabia o começo, o meio e o fim. Aí às vezes a gente pega se questionando, porque algumas coisas na nossa vida tem que ser assim. É para que o nome dele seja glorificado e enaltecido na terra. Tudo é para a glória do Senhor. Queridos, eu sempre digo, se Deus ele fosse falar conosco, como que seria o meio e o fim, talvez a gente não avançaria. E aí Jesus só fala assim, vai nessa tua força. Mas ele não falou para você que o meio do caminho ia bater a vontade de desistir, ia bater a vontade de parar, ia bater a vontade de estar com alguém. Gideão estava no lagar e ele estava solitário. Ele não tinha ninguém para falar com ele, ó Gideão, vai lá, eu te ajudo. Não, ele estava só. Dentro daquele lagar úmido, malhando aquele trigo. E aí Jesus fala com ele, o anjo aparece para ele e fala com ele. Nos lugares impróprios, nos lugares mais inusitados da sua vida, é onde Ele está te vendo. É onde Ele está providenciando para a tua história um novo recomeço. E aí o pai manda 300 para ajudar Gideão. Mas ele não estava sozinho dentro do lagar? Aparentemente sim.
Mas Deus mandou os 300. Deus vai mandar reforço. O reforço necessário que você precisa, Deus vai mandar. Eu trouxe essa reflexão nesta noite, para a tua vida e para a tua história. Eu preciso contar para você que para a Andréia também não foi fácil. Quem já conhece um pouco da minha história, eu acredito que aqui, a Ivone, a Lu, o pastor deve saber, o pastor Oséias. Eu, em todo momento da minha vida, sempre tentei servir a Deus de verdade. Mas chega um momento da nossa história que a gente se cansa e se frustra. Vivi casada durante 17 anos. E chegou um momento que eu falei, eu preciso tomar um rumo na minha vida, eu preciso dar um rumo para a minha história. E eu me separei. Vivi separada durante 5 anos, e durante esses 5 anos o Senhor falava comigo que iria restituir o meu casamento. Só que nesse tempo, meu coração estava muito duro. E eu falava para o Senhor, eu não quero restituição. E eu batia no peito e dizia assim, diante da Bíblia eu tenho direito. Nem tudo que é para uns é para todos. Nem tudo que é para uns é para todos. Eu posso falar isso com propriedade. E, mediante isso, eu falei para o Senhor, Deus, eu não quero que tu fale nada mais sobre relacionamento comigo. Eu vou seguir a minha vida. E esses 5 anos eu vivi separado. Só que um dia cheguei na igreja, o Senhor, Ele se calou durante 1 ano. E depois desse 1 ano, eu cheguei na igreja e Deus falava assim ao meu coração, é hoje. E eu tentei puxar na memória o que seria aquele dia, se teria alguma data comemorativa, se alguém estava fazendo aniversário, se eu tinha alguma coisa para fazer, mas não vinha nada. E aí, ao final do culto, o Senhor Jesus revelou para mim o que seria naquele dia. E eu quero dizer para você, Ele me revelou no final do culto, porque Ele sabe, se Ele tivesse me revelado durante o culto, ou no meio do culto, eu teria pego minha bolsa e teria ido embora. Porque a Andréia era dessas. Então, no final do culto, o Senhor Jesus falou comigo. Deus não usou ninguém. E Deus falou ao meu coração, é hoje que eu vou restituir o seu casamento. Aquela voz foi tão forte dentro de mim, que na mesma hora, quando terminou o culto, eu chamei o pastor da igreja. E eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele olhou para mim e falou, André, espera um pouco, deixa para outro dia, porque eu tenho algumas coisas para ser resolvidas. E eu virei para o pastor e falei, pastor, não. Eu preciso conversar com o senhor hoje e agora. O pastor olhou para mim e pediu para que os diáconos estivessem resolvendo a situação que ele iria resolver. E o pastor olhou para mim e falou, Andréia, o que é de tão urgente? E eu falei, pastor, eu não vim preparada para isso, mas Deus falou ao meu coração que eu preciso me reconciliar com meu esposo. O pastor que já estava orando há anos, ele olha para mim de sorriso de um canto a outro e diz, eu não estou entendendo. Eu falei, pastor, só faz. E ele vai e chama meu esposo, que também frequentava a mesma igreja. E ele avisa para ele, Rubens, a Andréia quer falar com você. E eu falei, pastor, não faz o senhor as honras. E o pastor chama Rubens e fala, Rubens, a Andréia veio agora conversar comigo, dizendo para mim que quer que Deus restitua o casamento dela.
E o Rubens, ele não tinha mais como abrir sorriso. Ele abriu o sorriso de um canto a outro. Só não abriu mais porque não tinha mais boca. Só que, para chegar a esse estado, o Rubens foi um homem rebelde. O Rubens deu muito trabalho. E com toda aquela situação, por isso que eu me divorciei. Em vez de Andréia ir orar um pouquinho mais, eu já quis resolver o problema pela raiz. E Deus respeita a sua atitude. Mas isso não quer dizer que Deus aceita. E ali o pastor fez os aconselhamentos, fez a oração. E quando chegou em casa, que eu entrei dentro da porta, coloquei o meu pé dentro de casa, eu pus a mão na cabeça e falei, o que eu fiz? Você entende que não pode dar tempo quando Deus fala? Vai e faz. E aquilo me angustiou e eu falei, o que eu fiz? Agora está feito. Não tem como voltar atrás. E eu tentando ainda dar um jeito, eu virei para Rubens e disse assim para ele, nós vamos tentar. Se até o final do ano não der certo, cada um vai para o seu lado. E está resolvida a história. O Rubens já tinha sido moldado por Deus durante esses 5 anos. E eu não sabia. Rubens olha para mim e diz assim, tá bom, Andréia. Mas mesmo assim eu fiquei inquieta. Falei, Deus, para mim ficar com esse homem, tem que acontecer algo bem forte, porque eu não quero. Durante esses 5 anos eu orei para Deus tirar todo o sentimento que havia dentro de mim. Deus fez. E aí, passaram-se os dias. E de repente eu começo a sentir muita dor de cabeça. As pernas começam a inchar. E eu começo a sentir ânsia. E comecei a sentir alguns incômodos. E eu falei, chegou a menopausa. Fui para o médico. Fizemos os exames. E aí de repente o médico vira para mim e diz assim, parabéns mamãe, parabéns papai. Cuidado com o que você pede para o Senhor. Eu tinha pedido algo bem forte, se fosse para nós ficarmos juntos. E aí Deus manda uma criança. E aí não tinha mais o que questionar. Eu falei, Senhor, tá bom. Se tu quer, então que a tua vontade seja feita. E fomos levando a vida. Quando as coisas começaram a se ajeitar, eu digo assim, quando a gente colocou o barco no mar, os tripulantes estavam dentro, estava tudo bem. E eu falei, agora o barco vai. O sentimento começou a voltar. A casa estava toda arrumada. De repente o Rubens começa a ter uns sintomas estranhos e eu também. E eu fui para o hospital. Fiz os exames, fizemos o ultrassom. Foi diagnosticado que Telzinho teria síndrome de Down. Irmãos, aquele dia meu chão abriu. E eu ficava me perguntando, Senhor, o porquê. O porquê. Na volta para casa do ultrassom, chegando em casa, eu chorava muito. Rubens reúne os filhos, que eu tenho mais 2. Rubens reúne e a gente faz uma oração. Nós 4 fizemos uma oração. Nunca Rubens faria uma oração com a família. Mas quando Deus faz, Ele faz. Se Deus ele te prometeu algo, só confia. O teu trabalho é esse. Só confiar. Você já tem a palavra. O restante é com Ele.
E aí, mediante aquela situação, Rubens faz oração e fala: Senhor, que a tua vontade seja feita. Toma o ventre da Andréia, essa criança. Deus, que esta criança possa ser curada. Depois de algumas semanas, Rubens vai para o hospital e é diagnosticado com Covid. E eu começo a cuidar do Rubens com Covid em casa. Eu também contraí o Covid e eu não sabia. Tive alguns sintomas, mas por cuidar dele, eu não me preocupava comigo, eu me preocupava com ele, porque estava no estado mais avançado. Em casa sempre teve culto, dia de quarta-feira. E num dos cultos, numa quarta-feira, à noite, eram umas 10 horas, nós estávamos em oração e Deus usava. A pastora Ivone dizia assim: olha, Andréia, eu vejo Deus purificando o quarto, eu vejo Deus purificando o Rubens. Nessa altura o Rubens já tinha sido internado. E nós falamos dentro de casa: o pai vai voltar. Deus vai trazer o pai. E aquele dia a gente fez uma oração, no individual, eu e meus 2 filhos, que depois ao conversarmos, a gente tinha feito a mesma oração. Deus, que a tua vontade se estabeleça dentro da nossa casa. E a tua vontade seja feita na vida do meu pai e na vida do Rubens. Irmãos, isso era 10 horas da noite. E geralmente quando termina o culto lá em casa, o pessoal ainda fica conversando. E o pessoal sair de casa era na faixa de meia-noite, mais ou menos. Quando foi 1h05 da manhã, Deus estava recolhendo o meu esposo. O desespero quis bater. E eu falava: Senhor, era tantos planos, era tantos projetos. Era tantas coisas que a gente tinha para viver, o sentimento estava voltando, a união dentro de casa, o companheirismo. Tudo aquilo que o Senhor Jesus ele tinha me prometido durante 17 anos, eu vivi dentro de 1 ano e 4 meses. E aí você me pergunta: aí, Andréia, como tem sido? Quero dizer para você nesta noite: fácil não tem sido. Mas uma coisa ele me garantiu: que ele estaria comigo. E o Theo, Andréia? O Theo está lá, cantando, orando. Lindo e perfeito para a glória do Senhor. Quando Rubens fez a oração, no meu ventre, Deus curava a criança. E eu me perguntava: Senhor, o porquê, quando o barco já estava no mar e tudo estava bem, por que tu levou o tripulante essencial? Aí Jesus falava para mim: porque ele não é teu, ele é meu. E Deus, ele, para não perder, porque ele sabe do que você não sabe, ele sabe do dia de amanhã, ele sabe de uns segundos que você não sabe, não viveu ainda. Ele sabe, ele não vai perder. E ele decidiu levar. De repente, meu filho entra em depressão. E eu começo a orar. Irmãos, pensa numa guerra espiritual dentro da minha casa. Só que Jesus, ele sempre manda reforço. E nós começamos a orar. Começamos a orar. E quando a tristeza, a solidão batia, a saudade, nós nos reuníamos na sala. E nós pedíamos: Senhor, fica aqui conosco. Nós cantávamos e orávamos e cantávamos. Quando sentíamos melhor, a gente ia dormir. E isso foi um longo processo, aonde nos fez mais forte. Você entende que
A adversidade não é para te matar, mas para te fortalecer. Por misericórdia do Senhor, no mês de janeiro, nós estivemos enviando o meu filho, o Bruno, para as missões. Foi necessário. Para que Deus, Ele intervisse em todas as situações, para nos fazer forte. E eu posso dizer para você, Deus, Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Eu estava gestante ainda, e eu falei para um dos meus filhos, eu falei, olha, eu estou com vontade de comer torta. A mulher tem essas coisas. Só que pelo horário, não dava para comprar torta. E aí, meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, esse horário não tem torta. Eu falei, então vamos dormir. Deitamos. E eu nem falei com o Senhor, só sentia vontade. E aí, 8 horas da manhã, bate uma irmã na porta e diz, olha, eu vim trazer algo para sua mãe, Yuri. Aí o Yuri pega e fala, mãe, ó, uma irmã deixou aqui. Aí eu peguei um pacotinho, abri, era pão doce. Logo de manhã, eu falei, eu acho que o outro é pão de queijo, deve ser alguma coisa assim. Mas eu fui lá e abri o outro pacotinho, tinha torta. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, mas Ele viu. Às vezes a palavra não sai, às vezes Deus viu, às vezes vem só na mente e o coração deseja, Deus viu. E Ele manda te dizer, olha, aguarde os dias, as nossas orações, às vezes, elas não são com palavras. Mas até a lágrima Ele decifra. O interessante é isso. Você vê como Ele nos conhece. E aí estava eu em casa e meu micro-ondas vai e queima. Eu tentei comprar um e eu falei, ai, deixa aí. Depois eu vejo. Outro dia chega uma irmã, olha, Andréia, Deus mandou eu vir aqui. Eu falei, não, mas eu não preciso de nada, Andréia, mas Deus mandou. Eu falei, mas eu não preciso de nada. Uma semana antes, Deus já tinha enviado alguém para levar uma compra de mais de R$1.000. Coisas que a gente necessitava e eu ainda fiz prova do Senhor. Eu falei, Deus, se realmente tiver aqui nesse miojo, galinha caipira, foi Deus quem mandou. Às vezes a gente faz essas provas com Deus. E quando eu abro a primeira sacola, o que eu vejo, era o que eu precisava. Estava lá. Nesse miojo, galinha caipira. Eu falei, eu não posso desacreditar desse Deus. E aí eu falei para a irmã, não precisa de nada. Aí ela vira para mim e falou, André, mas Deus mandou. Ela insistiu tanto que ela entrou, sentou. E eu falei, Senhor, o que essa irmã quer? E na hora de ela ir embora, ela levantou e falou assim, olha, eu vou embora. Já que você não precisa de nada. E na hora que ela vai até a porta, ela volta e fala assim, olha, Deus fala para mim que é um eletrodoméstico que você precisa. Aí na hora eu lembrei, eu estava até esquecida. Eu falei, meu Deus, só falei assim. Aí ela vira de volta para mim e fala assim, ó, é eletrodoméstico espelhado. Eu não sei o que é, André. Eu falei, Senhor, micro-ondas, o espelhado que eu tinha olhado uns dias antes. E ela fala assim, André, escolhe, porque eu vim aqui só para isso. Com 3 dias o micro-ondas chegou. E aí tá eu folhando a revista e eu vi uma bolsa. E eu falei, Senhor, como eu queria uma bolsa dessa, mas agora eu não posso comprar. Fechei a revista e guardei. Daqui a pouquinho bate na porta, André, olha, mandaram entregar para você a bolsa da mesma cor
que eu falei com o Senhor. E eu não satisfeita, olhei e vi outra bolsa, e eu falei assim, essa poderia ser legal também, porque ela é grande. Deus mandou 2. Eu não estou contando aqui história de carochinha, não, candarabás. Eu não sei o que você precisa, se é algo grande ou pequeno. Talvez para alguém não tem valor nenhum, mas seu coração viu e desejou. Você tem um pai. E esse pai, ele cuida. Ele incomoda pessoas para abençoar a tua vida, a tua história. E eu quero deixar esta palavra para você nesta noite. Parecemos que estamos num lugar improvável, num lagar, malhando trigo. Aquele lugar, ele precisava de luz, porque quando se faz vinho, teria que ter um lugar escuro para armazenar a uva. Aquele lugar precisava ou seja, o lugar era escuro, mas ele precisava de luz para pisar o trigo. E ali não tinha. Ele precisava de vento. E ali também não tinha. Era úmido. E ele precisava de um lugar seco. No lugar improvável que você está, se posiciona. Você já tem a palavra. Toma posse nesta noite. Entenda. No meio do caminho vai haver dificuldade. Mas você está mediante a uma palavra. O Senhor está mandando reforço. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor, ela possa surtir efeito dentro da tua vida. E que você possa fazer com que esta palavra frutifique dentro de você. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um